Boa noite, vocês aqui que estão no Instagram. Hoje a gente está finalizando o nosso estudo do livro de Judas. Então vá se preparando aí para a gente estudar Judas do verso 20 até o verso 25. Vai ser o nosso estudo, o último dia, que nós vamos estar estudando o livro de Judas. Se você perdeu os outros estudos, então vai aí no meu canal, vai no Instagram, você vai ter os outros estudos aí no meu Instagram, ou então você vai no meu YouTube. Se você quiser saber qual é o meu canal do YouTube, você vai no link aí na bio, você acessa lá o meu canal do YouTube e lá você vai ter todos os estudos. A gente já estudou 1 Pedro, 2 Pedro, já estudamos agora, finalizando Judas. Olha aí que maravilha. Esse período aí de... já está entrando aí no terceiro livro, que a gente estuda verso a verso. Que maravilha, que bênção de Deus, né? Então, se você acha que nunca estudou um livro inteiro das Escrituras, olha aí a oportunidade que surgiu para você estudar. Boa noite, Ailma. Tudo bom? Tudo bom? Então, vamos começar, né? Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo e misericordioso, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, de estudarmos juntos aqui a Tua santa palavra, Senhor Deus. Fala aos nossos corações, nos edifica, Pai, nos capacita, Senhor, crescermos em Teus caminhos, Pai, segundo a orientação da Tua santa palavra. É isso que te pedimos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos aí estudar o livro de Judas. Vamos ativar aqui os comentários. O livro de Judas vai ser do verso 20 até o verso 25, para a gente fechar hoje o livro de Judas. Bem, nós vimos, dentro do estudo que nós já tivemos aqui do livro de Judas, que este é um livro que a intenção do autor, um dos versos que mais caracterizam a intenção do autor, está lá em Judas, verso 3, quando ele diz o seguinte: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então ele estava intentando, com o desejo de escrever a respeito da salvação, falar um pouco a respeito da soteriologia, da doutrina da salvação, mas ele pensou então em falar a respeito, em exortá-los a lutar pela verdadeira fé. E qual é a razão que levou Judas a fazer isso? Aí o verso 4 ele diz: Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. Homens haviam se infiltrado, falsos profetas, falsos crentes, falsos influenciadores, falsos mestres, falsos professores. Eles haviam se introduzido de maneira a não serem percebidos que eles estavam chegando. Incrédulos, que as pessoas não percebiam que eles eram incrédulos, pois eles eram atores muito bons e demonstravam talvez uma conversão, algumas atitudes que você diz assim: mas esse cara ele é crente, eu acho que ele é crente, ele fala como crente, ele se posiciona como crente, mas na realidade eles nunca foram cristãos de verdade. E aqui diz que eles são pessoas ímpias, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Então, os dois maiores pecados desses homens, das heresias que eles pregavam, era, primeiro, eles transformavam a graça de Deus em libertinagem. Eles entendiam que a graça de Deus não era o poder libertador contra o pecado, ou o poder também capacitador de Deus para nós vencermos os efeitos do pecado. Eles entendiam a graça de Deus como a dívida já foi paga, nada mais há de condenação para nós, então por causa de Cristo nós podemos viver do jeito que a gente quiser. Então, eles esticavam a graça de Deus em libertinagem.
desconsideravam que a lei de Deus nos ensina a andar da maneira correta. Então eles desconsideravam a graça de Deus. Esse era um dos problemas. E o segundo era o senhorio de Cristo. Eles não se submetiam a Jesus como Senhor de todas as coisas. E por esse motivo, eles não aplicavam a fé cristã a uma vida de santidade, a uma profissão, a agir de maneira correta em suas profissões, em suas vidas, como pais, como mães, como filhos, como membros de uma igreja. Por quê? Porque eles não entendiam que Jesus era Senhor de todas as coisas. Então Jesus é apenas um Salvador. Valeu, Jesus, obrigado por ter me salvado. Valeu, top, tu é 10. Obrigado, Jesus. Mas deixa eu seguir aqui minha vida, certo? Vou viver minha vida aqui do meu jeito, tal. Final de semana eu vou lá na igreja dizer para o Senhor que eu gosto do Senhor, que o Senhor é legal, tal. Mas durante a minha semana, deixa eu viver do meu jeito, deixa eu dar meu jeitinho para eu poder viver a minha vida. Ou seja, Jesus é apenas Senhor do que diz respeito àquilo que ele faz na igreja, aquilo que ele faz ali na vida cristã dele. Significando que Jesus não era Senhor das demais áreas da vida dele. E aí ele vai descrevendo as características desses homens, as motivações do coração desses homens, e ele vai utilizando diversos exemplos. Normalmente ele vai se dividindo em séries de 3 exemplos, onde ele vai mostrando que o principal pecado daqueles homens ali é porque eles não se submetiam à autoridade do Senhor, eles não aceitavam as determinações de Deus e de sua palavra, da verdade de Deus, e eles só faziam aquilo que trazia vantagem para eles, para que eles incentivassem os outros ao pecado, ou para que eles conseguissem benefícios pecaminosos, ou riquezas, poder, fama, mesmo que para isso eles tivessem que negociar a mensagem, pregar a mentira, incentivar os outros ao pecado. Esses eram esses homens que estavam dentro das igrejas cristãs. E é nisso que Judas diz, olha, eu estou exortando vocês a batalharem pela fé. Levantem-se contra essas mentiras. Levantem-se contra esses que estão pregando doutrinas erradas, que estão ensinando libertinagem. Fortaleçam-se na fé. E aí é o que a gente chega quando ele, no verso 17, ele diz, olha, esses são assim. Deus, no verso 14 ao 16, quando ele diz assim, olha, eles serão condenados. Deus vai separar o joio do trigo. Deus, ele, quando vier com seus santos anjos, ele vai separar os hereges. Ele vai tirar de perto. Lembra que Jesus disse que muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não fizemos milagres em teu nome? Não fizemos maravilhas em teu nome? Jesus diz assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, o pecado, eu nunca vos conheci. Então, falar de Jesus não é sinal de salvação, certo? Dizer que Jesus é Senhor não é sinal de salvação. Fazer milagres, imagina, o cara fazer um milagre em nome de Cristo, em nome de Jesus, levanta-se, acabou, levantou. Em nome de Jesus, demônio sai, o demônio bufo sai. Nada disso é sinal de salvação, segundo as próprias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é sinal de salvação? Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas não seguem o salteador, elas não seguem o ladrão, não seguem o falso, elas seguem a mim, elas ouvem a minha voz. E aqui, e Jesus diz assim, aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. E os meus mandamentos não são pesados. Lê lá, Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha. Então, quem abre mão de si mesmo, quem abre mão dos seus orgulhos, de suas vaidades, quem faz o que for necessário para abrir mão de si mesmo, em obediência à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Esses que buscam a santidade para se aproximar de Deus, que buscam na misericórdia de Deus, esses são crentes verdadeiros. E as obras que eles produzem são obras de santidade.
eles vivem vidas diferentes do mundo. Eles não se equiparam ao mundo. O mundo acha estranho o fato deles andarem com outro estilo de vida, com outra aparência. O mundo acha estranho, lembra que a gente já estudou em Pedro? O mundo acha estranho por que eles não andam igual a nós? Por que eles não falam como nós? Por que eles não se vestem como a gente? Por que eles são diferentes? Por que eles não caminham com o mesmo estilo de devassidão que nós caminhamos? Porque eles não são desse mundo. Eles são crentes no Senhor Jesus, libertos. E Judas aqui, ele diz, olha, quando Cristo voltar com seus santos anjos, com o seu povo, ele irá julgar e separar os falsos dos verdadeiros. E aí no verso 17 e 19, que nós vimos ontem, é quando Judas ele diz, olha, e vocês já sabem disso. Vocês já foram avisados. Lembrem-se dos profetas, lembrem-se dos apóstolos. Nos últimos dias virão escarnecedores, virão falsos mestres, com aparência de piedade, falando coisa bonitinha. Hoje eu vi um pastor pegando Atos capítulo 2 para defender o comunismo. Nós sabemos que o comunismo é uma ideologia anticristã. O comunismo é uma ideologia que diz que o Estado deve ter o poder para fazer a transformação social. O Estado não é Deus. Nenhum governo tem poder para mudar o coração de ninguém. É por isso que os governos comunistas, eles começam a usar o peso da lei para controlar a mídia, usar o peso da lei para controlar o discurso, usar o peso da lei para obrigar você a dar dinheiro para o governo distribuir para os pobres, entre aspas, porque essa é a desculpa deles. Ou seja, usa a força do Estado para converter você a uma atitude generosa que eles nunca vão, de fato, concretizar. É só balela, só conversa, só desculpa. E aí eles tiram a liberdade. Então, comunismo é uma ideologia anticristã. Ela não combina com o cristianismo. E aí eu vi hoje um pastor com palavrinha muito bonitinha, aí pegou Atos capítulo 2, onde estava o povo lá falando onde o povo da igreja estava distribuindo os bens conforme a necessidade de cada um e tal. E aí ele diz, está vendo, irmãos? Isso é o Espírito de Deus, distribui para os pobres. Tem um detalhe. A igreja de Atos, eles estavam ajudando os que tinham necessidade. À medida que o Espírito Santo ia transformando o coração daquelas pessoas para que elas se tornassem generosas. E elas abriam mão daquilo que era excesso para elas. E elas assumiam um estilo de vida simples. Ali não era a força do Estado convertendo ninguém. Era o Espírito Santo de Deus. Tem nada a ver com o Império Romano naquela história ali. Tinha nada a ver com o Império Romano. Igreja é uma coisa, Estado é outra. A igreja tem essa obrigação de ajudar os necessitados. O Estado, a obrigação dele é o quê? É administrar a máquina pública. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque é nessa esfera que esses homens estão ali, ó, de maneira com cara de piedoso, de bonzinho, que quer o melhor para todos, que não sei o quê, fala de amor, fala de paz, fala de um mundo melhor e tal, mas eles são lobos devoradores. Lobos devoradores. Eles não se submetem às Escrituras, porque as Escrituras deixaram muito claro que esse mundo não irá melhorar. O que você pode fazer como cristão é mudar a sua atitude em santidade e influenciar quem está perto de você com uma vida cristã correta, como um cidadão de bem, vivendo uma vida de santidade, fazendo aquilo que é correto. Essa é a nossa esfera de atuação. E aqui, ele diz no verso 19, são estes os que promovem divisões.
seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito Santo. Então, cuidado com aquele cara com papozinho bonitinho, com a coisinha muito nininhé, coisinha BBB. Você diz assim, ai, que ele quer o céu, ele quer o céu na terra. Nunca teremos céu na terra. Jesus diz, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Você está entendendo isso? Você diz, ah, pastor, então Jesus veio trazer a violência? Não, porque ele não se prega o evangelho pela força nem pela violência. Não é assim. O que Jesus veio dizer, o que Jesus estava dizendo ali, é que ele não veio trazer um discurso que o mundo vai aceitar. É um discurso que o mundo vai abominar. Se você hoje sai por aí pregando paz e amor para todo mundo, ecumenismo, união de todos os povos, de todas as religiões, o mundo vai bater palmas para você. Mas isso não é o que a Bíblia manda. A Bíblia diz que só existe um Senhor, só existe um caminho. Alá é mentira. Buda é mentira. Allan Kardec é mentira. O catolicismo romano é idolatria. Essas doutrinas são hereges, são pecados. São coisas que o homem criou. E se eu digo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e eu digo que tudo isso está no mesmo pacote, o mentiroso sou eu, porque estou dizendo que Jesus é que é mentiroso. Você está entendendo? Então, meu amigo, meu irmão, se não for pela palavra, para a palavra, não é do Senhor Jesus, não pertence a Deus. Então, depois, quando ele finaliza aqui no verso 20, ele diz o seguinte, mas vocês, meus amados, edificando-se, ou seja, construindo, é como um edifício. Vou colocando pedrinha por pedrinha e vou subindo. Vou construindo a parede. Edificando-se na fé santíssima que vocês têm, ou seja, naquilo que vocês acreditaram, no conteúdo da fé. Edifiquem-se nessa fé, nisso que foi pregado. Orando no Espírito Santo, ou seja, lembra que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós confiamos, na nossa oração, nós confiamos que o Espírito Santo está intercedendo por nós. O Espírito Santo conhece as nossas necessidades. Então, orando no Espírito Santo, mantenham-se, ou seja, permaneçam no amor de Deus. Busquem viver o amor, experimentar o amor de Deus. E esse amor, ele é justo. Esse amor, ele ajuda o próximo. Esse amor, ele repreende o irmão que está em pecado. Esse amor, ele anima o irmão que está desanimado. Esse amor, ele aceita a repreensão que o outro dá, que vem de Deus também. É um amor completo, é um amor de um pai por um filho. É o amor de um irmão por outro irmão. Permaneçam nesse amor. E aí, esperando o quê? Aí ele diz, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Então a gente espera nessa misericórdia, é sobre ela que nós descansamos. Ele é misericordioso, irmãos. Jesus não espera de nós perfeição, porque se nós fôssemos perfeitos, ele não teria vindo para esse mundo morrer no nosso lugar. Então nós esperamos na misericórdia dele, que a misericórdia dele tenha paciência suficiente para que a gente vá sendo transformado à medida que nós buscamos o Senhor Jesus. Essa misericórdia nos conduz para a vida eterna. Ela é quem vai, como aquele que pega na nossa mão e vai levando para a escola. Como aquele que pega na nossa mão para atravessar a rua é perigosa, e aí vai pegar na nossa mão para levar de um lado para o outro, para chegar no nosso destino. É essa misericórdia que está nos conduzindo em direção à vida eterna. É nela que nós esperamos. Verso 23. Verso 22. E tenham compaixão, ou seja, sejam misericordiosos também. Olhem com um olhar de não querer vingança, de não querer obter a sua vingança pessoal. Tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Ou seja, não queira que ele seja condenado. O cara está em dúvida, o cara está andando num caminho. Mas tenha compaixão, chegue para ele, converse com ele, diga, meu irmão, abre o teu olho, cara, abre teu olho, tu está por um caminho errado. Tenha paciência.
Aí ele não te ouviu, vai de novo. Chega lá e diz, meu irmão, você está em pecado, meu irmão, muda a sua vida. Não é, o caminho não é esse não, cara. Mesmo que você corra o risco de perder a amizade daquela pessoa. Se você for amigo verdadeiro, você não se preocupa em perder a amizade, por amor. O amigo falso não, ele vê o outro no erro e ele não está nem aí. Porque ele está querendo se preservar, sair como bonitinho na história. Esse é um amigo falso. O amigo verdadeiro não. Provérbios diz isso. Leais são as feridas feitas pelo amigo. É melhor do que o ódio encoberto. O ódio encoberto são os beijos do ódio encoberto. Provérbios diz isso. Então tenha compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros. Ou seja, tome uma atitude bíblica de pregar, de levar a salvação, de evangelização, de ajudar o irmão que está abatido. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Olha só, a figura de você salvando alguém do inferno. O cara está numa vida terrível. Você vai lá para ele e diz assim, olha, Cristo pode te salvar, Cristo pode te ajudar, Cristo pode te resgatar. Não importa o que você fez, Ele pode te conceder perdão. Arrependa-se do seu pecado. Sejam também compassivos, ou seja, pacientes. Mas com temor. O que é compassivo com temor? É uma pessoa que suporta o erro do outro. Está o irmão em pecado na igreja andando com você. E você está lá pacientemente repreendendo ele. Falando com ele. Dizendo, meu irmão, para com isso. Meu irmão, muda de vida. Meu irmão, muda isso. Não vai por esse caminho. Isso está errado. Então você está sendo o quê? Compassivo com temor. Por quê? Porque ele diz aqui, ó, com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então ele está dizendo o seguinte, olha, você está com paciência falando para o irmão mudar, mas você não é alguém que está passando a mão na cabeça do erro dele. Não é isso. Ou seja, você está pacientemente repreendendo o irmão, chamando a atenção do irmão, mas com temor, ou seja, dizendo assim, olha, Deus, o Senhor sabe o meu limite. O Senhor sabe que eu estou repreendendo, mas eu não quero que ele permaneça no erro. Quando chegar ao limite, Deus, me diz, porque eu vou chegar lá para ele e vou dizer, você está errado, não quero mais papo com você, toma o seu rumo que eu vou tomar o meu. Porque se eu continuar apoiando você nisso que você está, você vai estar sendo destruído pelo seu pecado. Eu não apoio isso. Não vamos andar mais juntos. É isso. O que é isso que Judas está dizendo? É você ter a paciência de andar junto com a pessoa, concedendo misericórdia, ajudando ela, até o ponto que você percebe que o cara está abusando de você. Quando você percebe que o cara está abusando da sua boa vontade, do seu amor, aí você diz, ó, beleza, cara, por aqui já era. Teu problema não é o pecado, não é que você ama o teu pecado. Esse é o teu problema, não é o pecado que está te dando rasteira, não. É você que ama ele. Esse é o seu problema. Então é você saber essa diferença. Você está entendendo? Você está entendendo que amor, misericórdia, compaixão cristã não é apoiar pecado, mas é ajudar o pecador a se libertar do seu pecado pela misericórdia. Mas no momento em que você percebe que o pecador ele não está nem aí para o que você está fazendo, ele está se aproveitando do que você está fazendo, é a hora de você dizer, meu irmão, olha, é o seguinte, por aqui já era, viu? Toma teu rumo, não tenho mais o que fazer por você. É esse peso que muitas vezes, essa balança que você tem que ter, que muitas vezes vai fazer você ajudar pessoas. Não é fácil, irmãos, depende de sabedoria. Eu digo a você como pastor, não é fácil. Você saber diferenciar quem está abusando da sua boa vontade e quem está precisando de ajuda de verdade. Não é fácil. Não é fácil. Então, por vezes, quando alguém tem um comportamento que está abusando da sua misericórdia, do seu desejo de ajudar, se você sente isso e continua, essa pessoa depois vai ficar com raiva de você. Porque vai dizer o seguinte, na hora que eu precisei de uma repreensão, você não me deu. Agora, se você perceber e você repreende o cara, na hora ele vai ficar com raiva de você.
você vai virar o cão para ele. Mas depois, quando ele se arrepender do pecado dele, ele vai dizer: pastor, obrigado, porque se não fosse o senhor falando aquilo comigo, se você não tivesse sido duro comigo, eu ainda estava no meu erro. Obrigado. Realmente você foi meu amigo. Essa é a diferença. Certo? Então Judas está dizendo que nós devemos ser assim. E aqui ele diz o seguinte, verso 24. E o Deus, que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e para toda a eternidade. Amém. Como é que ele finaliza? Ele finaliza jogando a glória para Deus. Toda a glória pertence ao Senhor. Ele é o autor da salvação. Ele é o mantenedor da salvação. Ele é aquele que terá toda a glória por causa da nossa salvação. Nós nunca fizemos nada para sermos salvos. Nós nunca vamos fazer nada para permanecermos salvos. Essa é uma obra única, exclusiva e soberana do Senhor Jesus. Ele já pagou todo o preço necessário. A minha confiança não está na minha capacidade. Zero, nada, absolutamente nada do que eu venha fazer vai acrescentar um pouco mais de salvação para mim. Vai acrescentar um pouco mais de santidade para mim. Quanto mais eu ganhar consciência da capacidade de Deus e da minha incapacidade, mais eu serei capacitado por Deus. Você está entendendo que coisa... Parece uma contradição, né? Um paradoxo. Quem falou disso foi o apóstolo Paulo. Ele disse, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque Jesus, lembra que ele disse? Ele orou 3 vezes para tirar o espinho da carne, e Deus disse a ele, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele disse, por isso me gloriarei na minha fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Meu irmão, nós nunca perderemos a nossa salvação. Jamais você perderá a sua salvação. Se saber disso te dá descanso para buscar ao Senhor, para relacionar-se com Cristo, você é um crente, meu irmão. Agora, se isso para você é sinal de que você pode viver uma vida de bagunça, de pecado, uma vida de perversidade, porque você não vai perder a salvação, deixa eu te dar um recado, tu não é crente. Tá entendendo? Você não é crente, meu amigo. Dê uma cheirada assim, ó, você vai sentir o cheiro do enxofre, do inferno. Vá se acostumando ao cheiro do inferno, porque você é exatamente esses homens que Judas falou aqui. Você é alguém que acha que a graça de Deus é licença para o pecado. Então deixa eu te dar um recado de Cristo para você. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus. Entenda a tua incapacidade. Entenda. Mate o teu orgulho. Destrua a tua vaidade. Segue a sua autocapacidade de entendimento. Esvazie-se de si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negue suas próprias vontades. Encare o seu coração como enganoso. Encare os seus desejos como pecaminosos. Esvazie-se. Diga assim, Senhor Jesus, eu sei que no meu coração existem desejos pecaminosos, terríveis e que te desonram, Senhor. Mas eu quero abrir mão de tudo que for necessário para que sobre unicamente o Senhor Jesus em mim. Não importa o preço, Pai. Não importa o quanto isso vai doer, Pai. Mas arranca de mim esse coração miserável e põe um coração novo. Isso é conversão, meus irmãos. E quando você faz isso,
Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Romanos diz, quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Jesus disse, nenhum daqueles que ele me deu vão se perder. É nisso que Judas finaliza quando ele diz aqui, e o Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem. Glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja o Senhor por essa verdade. Eu jamais tropeçarei por causa do Senhor. Mas, se eu começar a confiar nas minhas capacidades, se eu começar a deixar que o orgulho tome conta de mim, se eu começar a tentar tomar as rédeas da minha vida, eu vou cair. Sabe por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Então, meus irmãos, aquele que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria, a este que é o Deus único, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Jesus é o canal dessa bênção. Sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade. Lembra que esses homens negavam a autoridade de Cristo? O senhorio de Cristo? Pois Judas termina dizendo assim, ele é majestoso. Ele é glorioso. Jesus é poderoso. Jesus é autoridade. Antes de todas as eras. Agora e por toda a eternidade. Amém. Você está seguro nos braços do Senhor Jesus? Você está de cabeça abaixada diante do senhorio de Cristo, entendendo que Ele é Senhor de tudo, glorioso, poderoso, amoroso. Não existe nada em nós, absolutamente nada em nós. Tudo já foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória eternamente. Amém. É isso que Paulo pregou, que Pedro pregou, que Judas pregou aqui. Não use o evangelho para os teus pecados particulares. Não use, não dê ouvidos às heresias que estão contribuindo para o teu pecado, estão te fazendo ouvir o que você quer ouvir. Porque saiba de uma coisa, Deus julgará os infiéis. Deus julgará. E o que meu descanso é que o Senhor Jesus nunca me deixará cair enquanto eu confiar nele. Enquanto a minha confiança estiver nele, enquanto os meus olhos estiverem nele, enquanto os meus ouvidos estiverem ouvindo a ele por meio da palavra, eu jamais serei confundido. E você também não. Você jamais será confundido se você confiar no Senhor Jesus. E essa trajetória, meu amigo, meu irmão, é uma caminhada, dia após dia, é um relacionamento. Você vai entendendo mais sobre você, vai entendendo mais sobre Deus, vai ouvindo mais da palavra, vai se desenvolvendo. É um processo que acontece a vida inteira, até o dia em que Cristo nos levar para a sua glória. Então que Deus nos capacite, que Deus nos abençoe. Espero que essa mensagem, que esse livro tenha alertado você para a verdade. Que você não busque a graça de Deus como licença para pecar, mas a graça de Deus como poder contra o pecado. Libertação do pecado. Certeza da salvação. Confiança no senhorio de Cristo. Submissão à vontade de Deus. E que você seja instrumento de Deus para que outros sejam alcançados. Então, amém. Que Deus nos abençoe. E eu quero, antes de orar, a gente fechou hoje aqui o livro de Judas. E aí, meus irmãos, semana que vem,
Eu já vou adiantar para vocês, e vocês quiserem estar lendo, né, já esse livro, já vai lendo, porque aí já vai também ajudando você a entender bastante aí a mensagem. A gente vai estudar, a gente já estudou 1 Pedro, já estudou 2 Pedro, já estudou Judas. Agora a gente vai estudar Filemon. Eu estou tentando pegar algumas cartas que as pessoas às vezes esquecem. Pedro nem tanto, né? Mas Judas o pessoal às vezes esquecia, né? Que até que existia essa carta. Então a gente vai estudar Filemon. Certo? É uma carta pequena, mas eu acho que 3 mensagens a gente vai estar trabalhando ela. Certo? E aí depois de Filemon a gente vai para outra carta, se Deus assim nos permitir, para a gente continuar estudando aí, verso a verso, a palavra do nosso Deus, nos alimentando espiritualmente para passar por essa crise. Que Deus desperte em você confiança no Senhor, que você confie no Senhor. Não desconfie da vontade de Deus. Não viva sob a tutela do medo. Ah, mas a gente, nesses dias, se Deus assim nos permitir, a gente vai poder voltar às atividades presenciais na igreja. Deixa eu te dar um recado. Quando isso acontecer, as pessoas vão dar, as autoridades sanitárias, elas vão dar as orientações. Na nossa igreja, nós vamos seguir essas orientações. Siga as orientações e viva a vida que deve ser vivida. Não se tranque dentro de casa, feito um bicho do mato, com medo, como se o vírus fosse mais poderoso do que Deus. Não faça isso não. Não viva sob a tutela do medo. Certo? Tome os cuidados devidos, mas viva a vida. Porque, meus irmãos, os cristãos do passado tinham muito mais motivo para se esconder e para negar o evangelho, e eles não faziam isso. Por que você vai fazer isso? Ai, que eu tenho medo de morrer. Se morrer, vai para o céu, cara. Deus sabe a hora que você vai partir ou não. Põe isso na tua cabeça. Para de ser incrédulo. Às vezes o povo do mundo tem mais fé do que muito crente. E aí a gente vai poder ter, pela graça de Deus, a gente vai poder voltar às atividades. Aí você vai ouvir muita crítica, vai ter mídia, aí você vai dar ouvido à TV, à mídia, aí vai ter gente falando, mas por que não sei o que, os pastores querem não sei o que lá, que eles querem dinheiro, é um erro, não sei o que lá. Aí a mídia vai dizer, morreu 300, morreu 500, morreu 1000, morreu 1 milhão, eita, as igrejas estão tudo morrendo, não sei o que lá. Aí os crentes tudo, ai meu Deus, olha só, gente, pelo amor de Deus, a gente ao invés de ser guiado o raciocínio, pela palavra, a gente é guiado pela manipulação dos outros. Não vamos ser assim, irmãos. Não vamos ser assim. Vamos ser empáticos à crise, que ela é real, a doença é real, existem pessoas que estão morrendo, triste demais tudo isso, irmãos. Mas nós não podemos nos trancar dentro de uma caixa, se esconder do mundo. Nós não podemos fazer isso. Temos que viver a vida. Quem é pai de família tem que sair para trabalhar. Certo? Então, muita coisa vai acontecer. Deixa Deus guiar a sua vida. Confia no Senhor. Confia nas mãos do Senhor. Deus está nos guiando, nos protegendo, nos ajudando. Então, que Deus esteja abençoando a sua vida. Abençoe. Obrigado por mais um estudo que a gente finaliza. Se Deus quiser, na próxima semana, na quarta-feira, a gente vai estar iniciando aí a Epístola de Filemon. Esse sábado a gente vai ter reunião de jovens pelo Zoom. Né? Então, a gente criou um canalzinho lá no Telegram, vai jogar o link lá no canal do Telegram, e também no WhatsApp, né, da nossa igreja. Acompanhe as nossas mídias. No domingo, às 5h30, é a mensagem do domingo, então também esteja aí acompanhando, certo? Deus esteja abençoando as nossas vidas para a glória dele. Deus abençoe. Até mais.